Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25. No versículo 31. Aqui na minha Bíblia tem um título, assim ó, o juízo final. Mateus 25, versículo 31. Diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, a qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Vou dar uma paradinha aqui no versículo 40. Jesus aqui então estava pregando para os discípulos ali, para aquele povo, estava falando então da vinda do Filho do Homem, estava falando para eles em parábolas ali tudo o que vinha acontecer. Chegou agora então o momento que ele falou do momento, né, que Deus iria separar aqui os bodes das ovelhas. O que ele estava querendo dizer? O que ele quis dizer falando de bodes e ovelhas? Qual que é a diferença dos dois? A ovelha é aquele animal manso que o pastor, ele fala com ela, ela reconhece a voz do pastor, ela obedece, né? Ela não fica murmurando, não fica reclamando, não é rebelde. Agora o bode não, o bode já gosta de dar cabeçada, vamos dizer assim. Então ele está se referindo a aquelas pessoas desobedientes, rebeldes, aqueles que acham que estão fazendo tudo certo, mas na verdade não estão. Então aqui ó, voltando então, aqui no 32, ó, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, a qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então ele está falando aqui do dia do arrebatamento, certo? E aí ele dá os exemplos aqui, ó: pois eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber,
fui estrangeiro e me acolhestes, né? Então ele fala que os justos vão querer saber quando que foi isso. Aí a resposta dele, no 40. Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Então ele está falando aqui da caridade, do amor que nós devemos ter um pelos outros, né? Jesus falou muito disso quando ele estava aqui na terra. Nós vamos lá em 1 Coríntios 13 daqui a pouco para a gente ver isso daí. Agora, dando aqui continuidade no 41, ó. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitando de roupas, doente, preso e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Antes da gente ir lá em 1 Coríntios 13, eu quero que você fique com uma pergunta no seu coração aí, para que você se analise, se examine, em comparação com esses dois grupos aqui, que nós estamos vendo aqui. Como que está a sua vida de caridade, de amor a Deus? Está em dia? Vamos dizer que esse acontecimento do juízo final aqui, o arrebatamento, fosse hoje. Olhando para as minhas boas ações, para as suas boas ações, para o amor que eu tenho pelo meu próximo, né? Qual que seria a minha colocação nesses dois grupos aqui? Porque assim, ó, a gente vem para o culto, a gente cultua a Deus, a gente louva, a gente ora, né? A gente compartilha da palavra, a gente sai daqui com o coração ardendo, sabendo o que tem que fazer. E o ensinamento de Jesus qual que é? Para que a gente não seja simplesmente ouvinte, mas praticante da palavra, né? Então, nessas ocasiões aqui, ó, nesses momentos, ó: pois tive fome, me destes de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. A gente tem cumprido isso no nosso dia a dia, independente de quem quer que seja a pessoa que nós temos que fazer isso. Porque o que é normal para nós? É estender a mão, é ajudar, é ser misericordioso, né? É ser com as pessoas que a gente conhece, com aqueles que nos rodeiam, que estão próximos da gente, né? E com aqueles que a gente não conhece, que estão mais distantes. Vamos apertar um pouquinho mais. E com aquelas pessoas que de repente a gente teve alguma coisa algum tempo atrás, ou antes até de se converter. De repente a pessoa hoje precisa que a gente estenda a mão para ela. O que Jesus ensinou? Que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam, né? De repente uma pessoa que lá atrás, de repente a gente teve alguma coisa, algum desentendimento, né? A gente, vamos dizer assim, a gente se estranhou. Mas hoje nós nos convertemos, nós estamos aqui buscando a palavra, aceitamos Jesus, somos batizados, né? E aí? Se esse evento fosse hoje, daqui a alguns instantes, parando para analisar o que a gente tem feito, a gente tem cumprido com isso aqui, que Jesus está falando aqui,
A gente tem estendido a mão para o nosso próximo? A gente tem amado o nosso próximo como a nós mesmos? Porque às vezes é fácil a gente fazer isso para familiar, para conhecido, para os mais próximos, né? E por aqueles que nos perseguem, nos maltratam. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Abre lá a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Corinto. Aqui Paulo está, então, nessa primeira epístola, no capítulo 13, então, o que ele está dizendo aqui para o povo? Ele está falando sobre o amor. E hoje ele fala para nós. Isso aqui parece que foi escrito ontem. Olha só. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Olha o que ele diz aqui agora. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então, o que eu perguntei para os irmãos ali? Nós vamos voltar aqui ainda. Se fosse hoje, né? Aquele dia que nós estávamos vendo lá, olhando para os dias passados, em que grupo a gente tem se encaixado? Porque ele diz aqui, ó, no início, ele está falando sobre o amor. Aí no versículo 3 ele fala: mas mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ou seja, se eu leio o que está escrito aqui, lá onde nós começamos, e eu faço por obrigação, o que ele está dizendo aqui, ó? Todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ou seja, eu não tenho que fazer porque a Bíblia está falando, então eu sou obrigado a fazer. Eu tenho que fazer porque eu amo o meu próximo. Então ele está falando, se não tiver o amor, ó, aqui já no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, só vai fazer barulho, né? Eu vou falar da boca para fora. Eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu sou um cristão exemplar, eu sou excelente, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade, né? Mas se for por obrigação, só para me mostrar para as pessoas que me rodeiam que eu estou fazendo o que a Bíblia diz que é para mim fazer,
Eu estou sendo como o sino, né? Que ressoa, como o prato que retine. Eu estou só fazendo barulho. Deus vai aceitar isso? Isso vai me trazer benefício real? Jamais. Se não tiver amor, ou seja, a caridade, o amor com o meu próximo, amar o meu próximo como a mim mesmo, não vai adiantar de nada. Amém? Olha só. No versículo 4: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. Lembra que eu falei agora há pouco? No início? E que aquelas pessoas que um dia nós tivemos alguma coisa, algum desentendimento, alguma situação lá atrás que hoje nós como pessoas convertidas, quando chega na hora daquela pessoa precisar de alguma coisa, como que é o nosso comportamento? A gente estende a mão para ela com amor ou com ressentimento? Não, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou falar. Mas o mundo dá voltas, eu vou deixar isso claro para ela. O mundo dá voltas e olha só o que aconteceu. Hoje ela precisa de mim. Isso aí está sendo egoísta. Aí vai adiantar estender a mão para ela, usar de amor com ela? Não. Olha só. Não guarda ressentimentos. Pessoa de Deus, pode acontecer o que for. A pessoa pode falar o que for. A Bíblia fala que o justo não se justifica. Quem justifica o justo é Deus. Então, quando ele fala, orem por aqueles que vos perseguem, que vos maltratam. Por quê? Porque quem vai justificar é Ele. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí ele fala aqui, no 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Ou seja, o que ele estava falando aqui? Da imaturidade. Quando ele chegou na idade adulta, tudo que era aquelas coisas que quando ele era menino, quando ele era inexperiente, ele fazia. Talvez ele agia dessa forma que eu estou expondo para os irmãos. Antes de se converter, quem era Paulo? Perseguidor dos cristãos. Ele achava que ele servia a Deus fazendo o que ele fazia. Ele perseguia, ele mandava prender, ele mandava açoitar. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, ele ficou ali assistindo a tudo. Ele foi conivente com aquilo. E ele achava que ele estava fazendo para Deus. Até que ele teve um encontro com Cristo, que mudou a vida dele completamente. A partir daí, ele passou a fazer o quê? Servir a Deus de coração inteiro. Ele não voltou atrás, ele não foi conversar com ninguém para saber se ele estava certo ou não. Ele deixou para trás tudo aquilo que ele fazia e foi viver, a nova vida que Cristo mostrou para ele. Aí sim ele foi fazer a obra de Deus. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Nós encontramos na Bíblia alguma vez que ele está agindo como forma de retaliação com as pessoas que passaram a perseguir ele? Não. Paulo, quando Jesus entrou na vida dele, ele mudou completamente. Ele não teve recaída. E olha que para ele foi muito mais sofrido do que é para nós. Amém? Aí ele diz assim no versículo 13, sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então, pode ter fé, a maior fé do mundo, que move montanhas, Pode fazer o que for, se não fizer com amor, se não tiver amor nas nossas atitudes, vai ser como ele falou no primeiro versículo aqui, só vai fazer barulho. É como
o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então, tudo que a gente fizer para o nosso próximo, que seja com amor, que seja com o coração aberto, não por obrigação, mas porque a gente ama o nosso próximo. Amém? Não da boca para fora, para mostrar para alguém que a gente está fazendo. Não. A nossa recompensa vem de cima. Então, a Bíblia não ensina o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, eu não preciso fazer nada para mostrar para as pessoas que eu estou sendo amoroso. Não, eu tenho que fazer e pronto. Com amor, não por obrigação. Amém? E não ficar só da boca para fora, não porque eu sou, eu faço. Tem muita gente que se acha melhor do que os outros. Ela tem uma condição um pouquinho melhor, ou ela vai lá, ela estuda, ela aprende, ela se acha melhor do que os outros. Aonde que tem amor nisso? Aí ela trata o outro com arrogância, ela trata o outro com diferença. Deus está recebendo dela aquilo que ela faz? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Está fazendo por obrigação, para fazer da maneira que Jesus falou, que nós vamos ver daqui a pouco. Jesus falou para os fariseus: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Quer ver? Vai lá em Mateus 23. Vou pegar desde o versículo 1, vou fazer uma leitura aqui um pouco corrida, até chegar lá naquele versículo que eu citei. Mateus 23. Olha o título que está na minha Bíblia aqui, ó. Os doutores da lei falam, mas não agem. Olha o que diz aqui. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. 2. Abre aspas. Jesus falando aqui, ó. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Versículo 3. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ou seja, diante de Deus nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que o outro. E a ninguém sobre a terra tratai como vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, versículo 12: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Só para fazer uma ressalva nesse versículo 12 aqui, tem um dito popular aí que fala assim: os humilhados serão exaltados. Então cuidado com isso aí, porque olha o que diz o versículo, ó. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, se eu me humilhar debaixo das poderosas mãos do Senhor, eu vou lá, eu me humilho em oração, aí Ele vai lá e me exalta. Eu tenho um entendimento no mundo aí fora, que
Que a pessoa, quando é humilhada por alguém, não, Deus vai me exaltar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não é isso aí. Então, lembra disso. Versículo 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas. Olha como que Jesus tratava esse tipo de pessoas que ficam arrotando por aí. Eu sou de Deus, né? Eu sou um cristão exemplar, porque eu faço, porque isso, porque aquilo. Mas que faz da boca para fora, para mostrar para as outras pessoas, né, uma aparência, uma coisa que ela na verdade não é. Olha só. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, e nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar, acenais longas orações. Por isso recebeis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Olha como que agiam essas pessoas. Olha só. Ai de vós, gulas, cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. E aí, né, ele vai falando para os hipócritas, para os fariseus ali e para os doutores da lei. Ele vai lançando em rosto, né, deles todo o comportamento deles que não está de acordo com a palavra. E no início de tudo, o que ele falou? Que eles atavam fardos pesados e colocavam na costa das pessoas, mas eles mesmos não praticavam o que eles ensinavam. Eles não moviam um dedo por aquilo. Então, é aquele típico comportamento da pessoa que ela arrota para todo mundo aí, que ela é um cristão exemplar, que ela é o exemplo, né? Mas se a gente parar para analisar a vida da pessoa, é só da boca para fora, é só uma fachada. E sabe o que é o pior disso? Com esse comportamento, esse tipo de pessoa acaba derrubando muita gente que está começando na caminhada com o coração sincero diante de Deus. A pessoa quer uma mudança, a pessoa quer que Deus mude a vida dela, aí entra esse tipo de pessoa no meio e estraga aquilo que Deus está fazendo. Jesus classificou como hipócrita. O que é hipócrita? É uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. É como um ator, como se fosse um ator. Ele sabe, né, o que é a verdade, mas ele encena de uma outra forma. E está cheio de gente desse jeito, dentro das igrejas por aí, fazendo esse tipo de comportamento, estragando o que Deus está fazendo na vida dos outros. Além dela não participar plenamente do que Deus tem preparado para ela, porque ela é dessa forma, ela acaba estragando o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Ela começa a influenciar as pessoas com aquele comportamento dela, mas na verdade a pessoa, naquele momento que está, né, junto com ela está influenciando a pessoa, mas quando a pessoa está sozinha, né, aí ela é completamente diferente. É aí que ela vai se mostrar quem que ela é. Então, Jesus tratou como fariseus hipócritas. Aí ele diz assim, ó, versículo 24: líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. O que ele estava dizendo aqui? Qual que era o procedimento deles? Os judeus, eles coavam a água que eles bebiam com o maior cuidado. Eles tinham um pano lá bem tecido, uma malha bem tecida, para não deixar passar o menor mosquitinho que fosse. Por quê? O mosquito era considerado o menor animal impuro, segundo a lei de Moisés. Então toda a água que eles iam beber, eles coavam com o maior cuidado, cobria, protegia, para não engolir um mosquitinho, que era impuro. Só que Jesus lançou em rosto deles, ó, vocês coam um pequeno mosquito, mas engolem o camelo. Qual era o camelo então? O camelo era o maior animal impuro, segundo a lei de Moisés. O menor era o mosquito e o maior o camelo. Então o que Jesus estava ensinando aqui?
pelo comportamento deles, o que eles estavam fazendo? Ensinando, né, com a hipocrisia, falando o que eles deviam fazer, mas eles não faziam. Aí no 27, ó, ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos ao túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. A comparação que ele fez com esse tipo de pessoa, com o sepulcro caiado. Por que essa comparação? Na época da festa da Páscoa, o povo se dirigia para Jerusalém para comemorar, para celebrar a Páscoa. Não tinha farolete, não tinha carro, muitos viajavam à noite. Para eles chegarem a tempo lá em Jerusalém, no lombo de burro ou até de a pé, eles tinham que viajar dia e noite. Então, mesmo com o pouco de luz que tinha, que era a luz da lua ou de alguma tocha que eles estavam acendendo ali, já quando chegava perto eles já viam o sepulcro pintado de branco, o túmulo. Por que eles tinham esse costume? Se a pessoa que estivesse indo para celebrar a Páscoa, se ela esbarrasse num sepulcro, ou se ela pisasse em cima da terra onde estava sepultada uma pessoa, automaticamente ela se tornava impura, ela não poderia então celebrar a Páscoa. Então o costume deles era, aonde tinha um sepulcro lá, porque não era que nem hoje que tem o cemitério próprio para isso aí, morreu, vai todo mundo para lá. De repente estava viajando ali, morria, eles enterravam ali mesmo. Então eles iam lá, marcavam o lugar, pintava, caiava, né? Passava a caiação branca. Para quê? Para que ninguém pisasse ali, para que ninguém esbarrasse, para não tornar a pessoa impura para comemorar a Páscoa. Então, a comparação que ele estava fazendo aqui com os fariseus era essa, ó, né? Levando em consideração isso daqui. Se alguém tocasse, se alguém esbarrasse, ficaria impuro. Eles contaminariam a pessoa. É o que Jesus está falando aqui, ó, né? A comparação que ele está fazendo. Se a gente andar com esse tipo de pessoa, sem a pessoa tomar realmente uma decisão na vida dela, ela serve o quê? Para contaminar os outros, para estragar o que Deus está fazendo. Ele fez a comparação com o sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, né? Por fora é um cristão exemplar, é excelente. Mas e por dentro? Está cheio de sujeira, de imundície, coração sujo. E Deus olha para quê? Para o coração, né? Deus não olha para a atitude, Deus não olha para o que a pessoa faz, não, Deus olha para o coração. Então o coração está sujo, pode esquecer o resto. A comparação que Jesus está fazendo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas o vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. E aonde que está esse monte de pessoas, esse tipo de gente aqui? Dentro das igrejas. Está como? Assim, ó, cheio de pessoas que têm esse tipo de comportamento e acham que estão servindo a Deus, e acham que vão para o céu, e acham que vão no dia do arrebatamento, vai subir. A pessoa, ela age da forma que ela quer, ela fala como ela quer, ela fala o que ela quer para as pessoas, ela aponta o dedo, ela faz de tudo o que ela acha que está fazendo certo. E se alguém vai lá abrir o olho dela, a pessoa que vai abrir o olho da pessoa que é errado. A pessoa que vai lá dar instrução para ela, falar, ó, não é assim que um cristão age, é esse que está errado. Isso chama soberba. O que a Bíblia fala sobre isso? Que o orgulho, né, a soberba, precede a ruína. Então, da mesma forma que Jesus, lá quando ele estava aqui, ó, na terra, em carne e osso, né, ensinando, pregando ali, da mesma forma que ele fez essa comparação, hoje tem um monte de ditos, entre aspas,
cristãos agindo dessa forma. Eles se acham perfeitos, melhores do que os outros. De repente tem um conhecimento um pouco a mais do que o outro, se acha melhor. Ou de repente acha que tem um conhecimento a mais do que o próximo, se acha melhor, aponta o dedo, aponta o erro do outro, né? Coa mosquito e arrota o camelo, como Jesus falou. Olha só. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas o vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Para quem que Jesus estava falando? Para os fariseus, os doutores da lei, hipócritas. Aqueles que quando Jesus foi se assentar na mesa na casa do Mateus, né? Jesus foi lá, ele veio, ele mesmo falou, eu vim para os doentes, não para os sãos. Aqueles mesmo que quando Jesus entrou na casa do Mateus, lá se sentou à mesa com ele, eles apontavam dele, mas como que ele vai lá se assentar na mesa de um publicano? Aqueles mesmo que quando Jesus chegou lá e olhou para a figueira assim e falou, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Eles acharam um absurdo, como que ele vai pousar na casa de um publicano? Aquelas pessoas. E hoje, muitos e muitos dos ditos cristãos que estão dentro das igrejas, né, e andando com Bíblia debaixo do braço, estão fazendo a mesma coisa que Jesus falou aqui. Não tem amor ao próximo. Tudo que faz para falar, para mostrar para os outros que está fazendo, mas faz por obrigação. Porque a conversão, ela gera frutos. E a árvore, ela é conhecida pelos frutos, né? A árvore é conhecida pelos frutos. Ninguém vai chegar numa árvore, eu acho que isso aqui é uma mangueira, não. Todo mundo conhece uma mangueira porque ela dá manga, né? Todo mundo conhece um pé de limão, um pé de laranja. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Ninguém vai olhar para um pé de manga e falar assim, o que será que é isso daí? É jabuticaba, será? E a árvore que não dá fruto? É cortada e lançada fora. Agora, dentro das igrejas, está cheio desse tipo de gente aqui. Cristãos de fachada, da boca para fora, que não tem amor. São convencidos e não convertidos. Agem da maneira que querem para mostrar para os outros uma santidade que não tem. E se hoje fosse, né, o evento que está aqui, ó, o juízo final. Mas pergunta para essas pessoas para você ver. Não, se Jesus voltar hoje, eu sou o primeiro que vou. Infelizmente, está cheio. Então, nós temos que prestar muita atenção para a gente não cair nessa armadilha de Satanás. Né? Deus é tão maravilhoso que enviou Jesus Cristo para morrer por todos nós. Olha o que Deus fez na sua vida. Para pensar o que Deus fez na sua vida. De quando você se converteu, aceitou Jesus até hoje. Olha como era a sua vida lá atrás, como é hoje. Tem como agir dessa forma? Jamais. Quando uma pessoa chega, parece que, pelo menos comigo era assim, a gente quer sentar com a pessoa, a gente quer fazer ela entender na hora que ela precisa mudar de vida, porque Deus é maravilhoso e muda a vida dela, assim como fez com a gente. Não é assim? Mas por quê? Por causa do amor, e não por obrigação. Mas tem muitos que estão agindo dessa forma. Ela se convenceu, ela não tem conversão porque não dá frutos, não gera frutos. Se você for olhar a vida dela, não tem frutos, só tem aparência. É como um sepulcro caiado. Se você for ver mais a fundo, está cheio de imundície dentro daquele coração lá. Se for colocar na balança as boas atitudes e as ruins, não, mas é cristão, é convertido. Nossa, eu sou um cristão exemplar. Quando Deus entrou na minha vida, mudou minha vida. Mas vai olhar no fundo do coração da pessoa, os frutos da pessoa, é igual o sepulcro caiado. Então nós temos que andar atentos todos os dias. Para quê? Para que a gente não caia nas armadilhas do diabo e acabe se tornando pessoas como nós vimos aqui.
Amém? Nós temos que perseverar, seguir em frente, não sair do caminho que nos foi proposto, para que a gente não entre nesse erro que eu estou citando para vocês aqui, das pessoas que agem dessa forma. Se não tiver amor, é como o sino que ressoa, como o prato que tinge, só faz barulho, só vai ter fachada, só vai ter aparência. Aí quando chega o dia do juízo, e aí? Vai dar tempo para pedir perdão, para se acertar, para mudar de atitude? Não, aí não dá mais tempo. Então a gente tem que fazer agora. Toda mudança é agora, enquanto nós estamos no caminho. No dia que chegar o dia do juízo, não vai dar tempo. Então, se tiver alguma coisa para mudar, muda hoje. Tem alguma coisa para fazer? Faça hoje. Tem que consertar? Conserta hoje. Amém? Os irmãos entenderam? Então curva a sua cabeça e feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Senhor, em o nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, por esse ensinamento. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por cada palavra que o Senhor tem nos trazido, pelo alimento, meu Deus, que o Senhor tem trazido a cada um de nós, pelas direções que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos. Continua, Senhor, nos abençoando, nos capacitando, nos dirigindo, meu Deus, para essa grande obra que o Senhor tem na vida de cada um de nós, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Amém?